Então foi aí que eu entendi o que é a vocação. Vocação vem de uma palavra latina, vocare, chamado. Vocare é o chamado. Então, desde cedo, ele era do Morro do Livramento. Moleque de morro, descendente de escravos. Miserável. Desde cedo, ele sentiu aí a vocação. Ele sentiu a paixão dentro dele. A paixão pela palavra escrita. O que é? A paixão, a paixão, a paixão. O que ele trata nos seus romances, nos seus contos, principalmente, é de questões que a ferrugem do tempo não conseguiu destruir no nosso psiquismo humano. Ou seja, ele trata daqueles temas que interessam ao ser humano. Na verdade, a sua preocupação fundamental é com a condição humana. Eu amo a palavra. Então, se ela aparece como poema, como romance e tal, é secundário. É esse vínculo com a palavra. Isso o Machado tem. A palavra na prosa, na poesia, nos ensaios dele, esse cuidado que ele tem com cada palavra. O Rio de Janeiro que viu Machado de Assis nascer tinha apenas 200 mil habitantes. Metade da população era de escravos. Machado foi moleque de morro, neto de escravos e viveu numa cidade perigosa. A expectativa de vida média na corte imperial era de 34 anos. E em relação aos escravos, a maioria mal chegava aos 25 anos. Sem rede de esgotos, a cidade exalava um cheiro horrível e era conhecida como a capital das epidemias. Quando Machado nasceu, em 1839, o Rio de Janeiro era uma cidade um pouco mais do que uma vila recém-independente, que apesar da vinda da corte lá em 1908, ainda tinha muitos poucos equipamentos públicos, né? Era uma cidade sem sistema sanitário, por exemplo, né? Era com tinas que iam na cabeça de escravos e eram lançadas ao mar. Era uma cidade de ruas estreitas, de pedra, bem ao estilo português. Uma cidade onde 84% da população era analfabeta, né, porque é escrava ou ex-escrava. Enfim, era uma cidade iluminada com lampiões de azeite de peixe. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839, numa casinha mais do que modesta no Morro do Livramento, zona portuária do Rio de Janeiro. Era um moleque de morro, como muitos de hoje em dia. Há muitas histórias sobre a sua infância, mas nenhum registro. Afinal, quem é que poderia imaginar naquela época que aquele menino pobre, mulato, epilético, que perambulava pela cidade, se tornaria o maior escritor da literatura brasileira? Na verdade, assim, a gente sabe muito pouco sobre a infância do Machado, né? Grande parte das coisas que às vezes as pessoas acham que são fatos não passam de especulações de biógrafos antigos. Na verdade, o que a gente sabe é que Machado tinha o privilégio relativo de ter sido filho de dois pais alfabetizados, letrados, né? O pai dele era assinante do Almanac Lemer. E, portanto, teve acesso a uma educação formal e informal muito acima da média da época, né? E que aos 6 anos ele perdeu uma irmã, mas mais importante, aos 10 perdeu a mãe. Ele fazia serviços de rua como vendedor de balas, engraxate, aí as histórias são muitas, até ajudante de padaria talvez ele tenha sido, né? E esse era a fascinação dele, esse Rio de Janeiro que começava a crescer. E Machado provavelmente tinha um acesso muito grande à casa dos donos, dos proprietários da chácara. E ali provavelmente recebeu um reforço à sua formação escolar muito grande. E tanto é que ela foi madrinha de batismo dele, enfim. Qual o anjo que as mãos me uniu outrora e as rezas me ensinou que da alma vem? E a imagem me mostrou que o mundo adora e ensinou a adorá-la. Minha mãe.
Não devemos nós crer num puro riso desse anjo gentil do paraíso que chama-se uma mãe? Um dos poucos registros biográficos que Machado de Assis deixa na sua obra são os poemas que ele fez de saudade, né? Falando da saudade que ele sentia da mãe, e um poema, Um Anjo, que ele fez para a irmã morta, né? Com dedicatória explícita. Esse invólucro mundano, trocaste por outro véu. Deste negro pego insano, não sofreste o menor dano, que a tua alma era do céu. Foste a rosa desfolhada na urna da eternidade, para sorrir mais animada, mais bela, mais perfumada, lá na etérea imensidade. Como os poemas são muito amorosos e não podiam deixar de ser, né? Alguém que ficou órfão aos 10 anos, você imagina que ele tinha uma relação de adoração com a mãe, gostava muito da mãe e que o impacto da morte dela foi muito grande. Assim como o da irmã também, ele tinha 6 anos, era mais novo, mas ele também fez poemas mais tarde em homenagem à irmã. E há pessoas, novamente, que especulam que Machado saiu aos 15 anos de casa porque não teria uma relação muito boa com a madrasta, e até porque a madrasta depois não aparece muito na vida do Machado. Isso também é uma especulação, não dá para saber, porque naquela época alguém com 15 anos ir fazer sua vida no centro da cidade, ainda mais alguém com o talento e com a ambição do Machado, era extremamente comum. Alguns colegas meus, alguns escritores, falam que tem pessoas que estão condenadas a ler. Debaixo das piores situações, essas pessoas vão ler, vão procurar literatura, vão procurar esse outro mundo de encantamento. Quem sabe até mesmo por causa das dificuldades todas que ele via na vida, ele tinha necessidade de outros mundos e assim foi procurar na literatura o encanto, a fantasia que ele não tinha na sua própria vida e de repente com aquilo ele construiu a sua vida, e uma vida gloriosa. Se você pensar nos protagonistas dos livros da fase madura dele, todos eram românticos e se desiludem com as suas ilusões em relação aos seus delírios românticos, né? E o Machado foi um poeta romântico na juventude, deve ter tido lá suas ilusões, não só literárias, mas também amorosas, e depois se desiludido. Até porque ele faz menção a um caso amoroso fracassado numa carta à futura esposa dele, Carolina. Então você pode fazer esse tipo de paralelo, né? A descrição que ele faz de determinados ambientes que ele conheceu, né? Porque a história de vida do Machado ela é interessante. Ele pôde viver numa cidade que se transformou e se modernizou muito rapidamente, né? De uma forma muito interessante, né? Uma passagem de geração muito rápida. No ano de 1854, o Rio de Janeiro torna-se uma cidade iluminada. As ruas antigas e perigosas da corte do Segundo Império ganham iluminação a gás. A essa altura, com 16 anos de idade, o jovem Joaquim Maria era um dos muitos anônimos exploradores do centro da cidade e usufruía tudo o que ela podia oferecer. Livrarias, cafés, teatros, enfim, a vida boêmia do seu tempo. A juventude dele é uma fase extremamente importante e normalmente subestimada na história do Machado. Primeiro porque mostra um Machado muito diferente do Machado recluso, triste, doente do final da vida e que acabou sendo um pouco a imagem predominante do Machado. O Machado na juventude era um cara de uma vida extremamente ativa, socialmente, culturalmente, que pertencia a várias sociedades, então ele era membro da sociedade petalógica. Peta é mentira, então era uma sociedade que se dedicava à mentira, era uma sociedade de humor, uma sociedade literária. Ele seria diretor do Clube Beethoven, que era um clube dedicado à música. Ele vivia na ópera, entre atrizes e cantoras, fazia adaptações de teatro, vivia no meio do teatro, né? Então ele era um homem que tinha uma vida cultural muito ativa no Rio de Janeiro, da corte daquele período, né? Machado buscou a vida inteira uma certa compostura, buscou a vida inteira respeito, ganhar admiração. Ele tinha isso. Agora, daí, como já se fala, mas ele na juventude dele foi um boêmio,
foi um piadista, era uma pessoa muito expansiva. A imagem que a gente tem é uma imagem que ficou muito dos últimos 4 anos de vida do Machado. Conta-se de que certo dia, o chefe da gráfica da Tipografia Nacional foi se queixar ao diretor Maneco Almeida de um jovem aprendiz recentemente contratado que com frequência era pego matando o trabalho, escondido em algum canto e, pasmem, lendo um livro. O chefe da gráfica pediu a demissão do rapaz. Ele também teve ali uma sucessão de apadrinhamentos literários. Então, já na imprensa nacional, com 16 para 17 anos, ele vai conhecer Manuel Antônio de Almeida, o autor do Memórias de um Sargento de Milícias, que é o primeiro grande romance urbano brasileiro. E Almeida se toma de admiração ali por aquele jovem rapaz. Mais tarde, Machado vai conhecer o José de Alencar, que era o seu grande ídolo de juventude. A juventude de Machado de Assis foi passada justamente nesse Rio de Janeiro, que começava a ganhar uma vida cultural. Os teatros, os grandes centros de discussão, começava a surgir uma vida noturna nas livrarias, nos potes onde se reuniam os intelectuais e tal. E eram muito na moda, estava muito na moda, é o teatro, e esse é o teatro todos os dias. E as atrizes do teatro lírico, principalmente, eram as musas dos poetas, dos intelectuais. Houve pelo menos 2 que foram grandes paixões de Machado de Assis. Uma delas foi a famosa Candiani, uma italiana, 20 anos mais velha que ele, cobiçada por todos os poetas. A quantidade de poemas que aqui se fez em louvor da beleza da Candiani, da voz da Candiani, e quem levou foi Machado. O poeta tem que ser lacrimejante, falar do amor, da musa. O João Cabral de Melo Neto, que era um poeta racional, o Machado também é racional, ele dizia: não poetizes o seu poema. Fala da flor, não perfumes a sua flor, não poetizes o seu poema. Quer dizer, não exagerar em sentimentos muito românticos. Em 1866, chegou de Portugal uma moça muito instruída, apaixonada pela leitura e acostumada a conviver com nomes ilustres da literatura portuguesa da época. Seu nome, Carolina Augusta Xavier de Novaes. 3 anos depois da sua chegada no Rio de Janeiro, contra a vontade da sua família, Carolina se casa com Machado de Assis e vai se tornar sua amada e eterna companheira. Machado conhece Carolina em 1867, né? Ele já tinha 28 anos e ela era 3 anos mais velha do que ele, e ela havia acabado de chegar do Porto, onde vivia e onde estava acostumada a se relacionar com grandes escritores portugueses da época, e onde provavelmente teria tido uma desilusão amorosa. E aí, como o irmão dela, Faustino Novaes, já morava no Rio, era um poeta, amigo de Machado de Assis, então ela decidiu vir para o Brasil. E, através do irmão, obviamente, conheceu Machado, e os dois logo se interessaram um pelo outro, começaram a namorar. Houve uma pequena resistência da família dela, ao fato dele ser além de uma pessoa, né, de um mulato, ele era uma pessoa que não tinha bens nenhum, né, que vivia com muito pouco dinheiro, né, com um salário de funcionário público, mais um dinheiro que ele conseguia vendendo ali o seu trabalho no teatro, na poesia, como jornalista, enfim. E em 1869, quer dizer, menos de 2 anos depois de eles se conhecerem, eles já se casam. Em 1874, Machado e Carolina vieram morar aqui, nesta casa, no bairro da Lapa. Vem tu agora, ó filha de meus sonhos. Vem, minha flor querida. Vem contemplar o céu, página santa, que amor a ler convida. Da tua solidão rompe as cadeias. Desde o teu sombrio e mudo asilo, encontrarás aqui o amor tranquilo. Que espera, que receias. Um ano depois do seu casamento com Carolina, Machado consegue um emprego como funcionário do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e começa a melhorar de vida. Na mesma época, ele publica o seu primeiro romance, Ressurreição. Sidney Chalub analisa os despachos que Machado fazia como funcionário do Ministério da Agricultura e que mostram alguém que normalmente, quando tinha ali uma disputa de posse de terra,
dava razão sempre a quem trabalhava na terra e não ao suposto proprietário. Então, ele decidia casos de uso capião e, em geral, ele dava razão a quem já trabalhava, a quem já ocupava a terra, e não a um suposto proprietário que aparecia lá, que tinha muitos problemas naquela época de veracidade da documentação, enfim. Então, ele como funcionário público, teve uma atitude bastante interessante. As passagens de carreira dele são um pouco obscuras, porque ele começa na imprensa nacional, depois um dia ele vira até diretor da imprensa nacional, que é quando ele se casa com Carolina, porque aí ele já tem um pouquinho mais de recursos para poder manter a casa, enfim. E depois ele vai trabalhar no Ministério da Aviação e Obras Públicas, que é o Ministério de Transportes hoje em dia, e enfim no Ministério da Agricultura. Então ele faz uma carreira bastante contínua, né? Ele vai galgando ali passo a passo até chegar a ser segunda pessoa mais importante na escala do Ministério da Agricultura. Tanto é que os amigos brincavam com ele, porque Machado na juventude escreveu uma peça chamada Quase Ministro. E quando no final da vida ele chegou a esse alto escalão do Ministério da Agricultura, os amigos falavam: "Ei, Machado, tá quase ministro." Belo dia chega da província, chega da Bahia, esse rapaz jovem, bonito, extremamente talentoso, essa figura carismática que era Castro Alves, carismático, porque ele falava, ele era expansivo, ele conquistava plateias. E Castro Alves chega e mostra os seus versos para José de Alencar, pedindo uma apresentação à corte, pedindo um espaço, uma entrada, né, para se apresentar como poeta aos intelectuais, aos escritores. E o José de Alencar, num ato até de reconhecimento à importância de Machado, disse: não, tem uma pessoa muito melhor, a melhor e a única pessoa que pode fazer isso bem, te apresentar porque você merece, é Machado de Assis. Machado de Assis teve em sua juventude grandes paixões. Uma das mais duradouras foi pelo teatro. Foi crítico teatral e chegou a ser membro do Conservatório Dramático Brasileiro. E dos 21 até os 67 anos de idade, ele escreveu peças, principalmente comédias. Ele vai admirar, por exemplo, o autor de teatro José de Alencar, porque o José de Alencar no teatro ele é um autor realista. Nos romances ele está afiliado ao romantismo, mas na produção cênica, né, nas peças de teatro, ele faz uma produção de caráter realista, voltado para o estudo das questões da sociedade, das relações da sociedade, e com a emoção mais comedida, com as cenas mais plausíveis, menos aventurescas. Uma coisa meio despretensiosa, embora tenha sido importante para o Machado esse mergulho no mundo teatral, as traduções, adaptações que fez, mesmo essas pequenas peças que escreveu, mas Machado jamais seria lembrado como dramaturgo, e você vê que não existe aí em cartaz nenhuma peça montada de Machado de Assis. Quer dizer, eram peças para consumo de um grupo de pessoas, né? Era o que se chama de peça de salão, comédia de salão, teatro do boulevard, quer dizer, peças despretensiosas, que apenas esquematizam, né? São esquetes. Machado sempre quis ser lido, adorava ser lido, que muitos o lessem e com prazer. Por isso ele escrevia de maneira clara. Em suas crônicas, mais do que em qualquer outro gênero, ele buscou a comunicação com o público. Queria cortejar, atrair, conquistar os leitores. Sobre a arte do conto, Machado de Assis assim escreveu: é gênero difícil, a despeito de sua aparente facilidade. E creio que essa aparência lhe faz mal, afastando dele escritores e não lhe dando, penso eu, o público, toda a atenção de que ele é muitas vezes credor. É meu velho costume levantar-me cedo e ir ver as belas rosas e as borboletas que de todas as partes correm a amar o meu jardim. Acho nelas algo das minhas ideias que vão com igual presteza, se não com a mesma graça. Mas deixemo-nos de elogios próprios. Vamos ao que me aconteceu ontem de manhã, quando eu mais perdido estava a mirar uma borboleta e uma ideia. Parado no meu jardim da frente, ouvi uma voz da rua ao pé da grade. Faz favor! Não é preciso mais para fazer fugir uma ideia. A minha escapou. E tive pena. As crônicas eram importantíssimas, são muito importantes, não só na obra do Machado, né, em si mesma,
mas também porque Machado, se o Rubem Braga é o príncipe da crônica, o rei foi Machado, né? Ele é o pai da moderna crônica brasileira, muito mais do que outros cronistas da época, como José de Alencar, o Gonçalves Dias, o Martins Pena. Machado foi o grande fundador da crônica moderna brasileira. E ele exercia na crônica a mesma visão oblíqua e irônica que ele levaria para a ficção depois. E mesmo dentro da ficção dele, há capítulos que você pode praticamente isolar e publicar à parte como se fosse uma crônica. Machado de Assis começa a escrever crônicas, talvez ainda com 17, 18 anos, e vai publicá-las até 1900, né? Então você vê, foi um trabalho de uma vida inteira, muitas delas inéditas, nem todas recolhidas em livro. Ele próprio só recolheu 6, justamente no livro Páginas Recolhidas, e nem todas estão publicadas. Mas foi um trabalho onde, para mim, a importância, tem duas questões fundamentais, Machado de Assis. Primeiro, que é uma porta de entrada muito boa para quem quer se iniciar na leitura da obra dele. E por quê? Porque Machado de Assis, ali naquelas crônicas, naquelas páginas, naquelas peças pequenas de 3, 4 páginas, ele tem tudo que tem nos grandes romances. Os melhores recursos literários que ele usa nos seus romances, nos seus contos, estão também aplicados nas crônicas. E a pessoa pode ler naquela forma, 3, 4 páginas, e ler o melhor de Machado ali também. A outra coisa, então, recursos maravilhosos de composição literária, que nisso é que faz as bruxarias literárias. É o que faz de Machado o grande mestre, aquela reinvenção dos recursos de composição de personagens, de enredo. Aquela coisa, por exemplo, Machado de Assis inventou o cronista personagem, praticamente. Aquele que se destaca da figura do autor, mas não se destaca tanto, fica uma coisa meio ambígua, mas você vê que, evidentemente, é um personagem que atravessa um certo cenário do Rio de Janeiro, ficcionalmente, e faz seus comentários com uma crônica fabulosa, em que 2 burros que puxam bonde fazem uma discussão a respeito do progresso, e esse cronista, porque entende a linguagem dos burros, aprendeu de Gulliver, né? A linguagem dos burros, entende os comentários dele sobre a introdução da eletricidade, do bonde elétrico, do progresso, essa coisa toda. Então Machado de Assis, ele reinventa esse lado assim literário que hoje é a crônica moderna. A crônica brasileira tem seu momento crucial, aquela virada assim do simples comentário dos fatos cotidianos para uma peça literária, tem seu momento crucial em Machado de Assis, é a pessoa fundamental dessa virada. Logo no verão seguinte, vieste com teu marido para cá, disposta a não voltar para a corte sem levar o segredo que eu teimava em não revelar. A palavra não fez mais do que a carta. Fui discreta como um túmulo, indecifrável como a esfinge. Depuseste as armas e partiste. Desde então, não me trataste senão por tua esfinge. Quando ele vai a Friburgo, ele não vai fazer uma viagem. Ele é internado em Friburgo, né, primeiramente por causa do problema nos olhos, nessa dor nos olhos, que se atribui muito também a um fundo nervoso, mas depois, numa carta, ele conta que chegou lá bastante magro e saiu de lá um pouco mais gordo. Quer dizer, se ele chegou bastante magro, era também pelos efeitos que os remédios que ele tomava da epilepsia causavam no sistema digestivo dele. Então Machado foi para Nova Friburgo passar 3 meses lá para se recuperar da saúde. Ele estava realmente muito mal. E ali ele já dita a Carolina os 3 primeiros capítulos do que viria a ser Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Aos leitores. Que Stendhal confessasse haver escrito um dos seus livros para 100 leitores, coisa é que admira e consterna, e não admira nem provavelmente consternará,
é se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20, quando muito 10. 10? Talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne ou de um Xavier de Maistre, não sei se lhe metia algumas rabugens de pessimismo. Pode ser. Obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Aos 50 anos, Machado de Assis é considerado o maior escritor de literatura brasileira. Em torno dele se reuniam algumas das pessoas mais admiradas do país. Grandes escritores e intelectuais como Arthur Azevedo, Olavo Bilac, Raul Pompeia, Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha, entre outros. Enfim, era um homem feliz que vivia cercado de amigos e galgava a glória literária. A ideia da Academia Brasileira de Letras era uma ideia um pouco antiga. O próprio Dom Pedro II era a favor de uma agremiação literária desse tipo, mas ela começa a se formalizar mesmo já nos anos da República. E aí o modelo que os escritores tomam é o da Academia Francesa, que aliás era uma academia lá do século XVII. Né? Então até o número de participantes, 40 cadeiras, é tirado diretamente do modelo francês. E foi curioso porque eles chegaram à conclusão que não tinham 40 escritores tão representativos assim para compor a Academia Brasileira de Letras. Até porque um deles, o Raul Pompeia, que era um grande entusiasta da ideia da BL e autor da obra-prima O Ateneu, né, morreu antes da academia ser fundada. Então, faltavam escritores. Aí foi do Joaquim Nabuco, né, grande amigo de Machado, com quem Machado tinha grandes afinidades ideológicas, a ideia de trazer expoentes da sociedade, né, figuras importantes, personalidades daquele tempo, para complementar o número de cadeiras e atrair um pouco de atenção pública para a academia. Então ela começa assim de um modo meio mambembe, ela não tinha sede, ela na verdade, o grande sonho do Machado, do Nabuco e de todos os outros que participaram da ideia da fundação, né, que começa na verdade na redação da Revista Brasileira, que era dirigida pelo grande crítico literário da época, o José Veríssimo. A ideia deles é que a academia ajudasse a proteger os escritores das intempéries, das oscilações da política, né? Monarquia, república, aí diziam que ia voltar para a monarquia, e eles achavam que os escritores tinham que ficar independentes desse vai e vem político, e achavam que a academia fosse ser uma proteção a isso. Em 1892, começaram a circular pelas ruas do Rio os primeiros bondes elétricos. Era o anúncio da chegada de um novo século. Quanto ao século, os médicos que estão presentes ao parto reconhecem que este é difícil, crendo uns que o que aparece é a cabeça do 20 e outros que são os pés do 19. Eu sou pela cabeça, como se sabe. Bom, Machado sofreu um impacto muito grande com todas as transformações que o fim de século lhe aguardavam, né? Na verdade, ele sempre se disse um homem do século XIX, né? E na verdade, se você pegar as obras do Machado até Dom Casmurro, são obras cuja história normalmente se passa nos anos 50, 60, até o comecinho dos anos 70. Machado escreve pouco sobre os anos posteriores a 1872, por exemplo, né? Ele só vai fazer isso nos seus 2 últimos livros, que justamente falam da passagem da monarquia para a república, em 88 e 89, que são Esaú Jacó e o Memorial de Aires. Então você vê que o mundo do Machado era um mundo que no final dos anos 80, ele já começando a ficar doente, já tendo escrito a maior parte da sua obra, é um mundo que se transforma rapidamente. E Machado era, como eu disse, a favor da abolição, mas ele era um monarquista. E quando vem a República, em 1889, apenas 1 ano e meio depois da abolição, ele, assim como Nabuco, ambos ficam impactados com aquela virada, porque eles esperavam o tal do terceiro reinado, que seria com a Isabel. Né? Isabel seria rainha e a monarquia brasileira continuaria, que era o que ambos desejavam. Além disso, havia a febre dos papéis na Bolsa de Valores, havia toda uma mudança de comportamento, o início, a cabeça ali do século XX, e Machado não entendia aquilo. Agora, vale lembrar que, além de presidente da Academia Brasileira de Letras, chamado de mestre por todo mundo e hiper respeitado por seus pares no final de vida, já desde 1873, mesmo antes de escrever Brás Cubas, Machado era extremamente respeitado
Tanto é que saiu uma publicação na época com a foto de José de Alencar ao lado de Machado de Assis, como o grande escritor da antiga geração e o seu candidato a substituto, que era Machado de Assis, que nos seus primeiros romances é muito influenciado por José de Alencar. Quando ele publica o Brás Cubas, em 1881, ele recebe resenhas extremamente elogiosas e, a partir dali, ele já é chamado por seus contemporâneos de o maior escritor vivo brasileiro. 100 anos depois da morte de Machado de Assis, qual é o legado do maior escritor brasileiro de todos os tempos? Quem são os seus herdeiros? Quem são os seus leitores? Machado de Assis foi um autor popular na sua época. Hoje a sua obra está em toda parte, na TV, no cinema, nas histórias em quadrinhos, na internet. Nosso gênio imortal continua sendo um sucesso de público. Mas parece que você tem que ser um acadêmico, um doutor, um mestre de literatura brasileira para poder ler Machado de Assis. O que não é verdade. Não se pode confundir a leitura de Machado de Assis com as muitas interpretações, belíssimos estudos, belíssimas pesquisas que são feitas sobre a obra dele. São coisas diferentes. Aquilo ali é feito para um público acadêmico, tem um público restrito. A literatura de Machado não. Eu acho que essa pode alcançar um público muito maior se a gente começar a falar mais em Machado de Assis e ajudar mais as pessoas a vencer as dificuldades naturais para ler um clássico, não apenas Machado. Eu queria ler para vocês, então, essa crônica de 11 de novembro de 1900. Foi a última crônica que Machado de Assis publicou em vida, né? E, para mim, ela traz, não sei se por que ou como, mas o que Machado de Assis tinha na cabeça quando ela escreveu, mas ela traz uma síntese importantíssima da obra dele no primeiro parágrafo. Assim diz: eu gosto de catar o mínimo e o escondido. Onde ninguém mete o nariz, aí entra o meu, com a curiosidade estreita e aguda que descobre o encoberto. Daí vem que, enquanto o telégrafo nos dava notícias tão graves como a taxa francesa sobre a falta de filhos e o suicídio do chefe de polícia paraguaio, coisas que entram pelos olhos, eu apertei os meus para ver coisas miúdas, coisas que escapam ao maior número, coisas de míopes. A vantagem dos míopes é enxergar onde as grandes vistas não pegam. E aí está Machado de Assis, a sutileza, a visão, a sagacidade. Aqui está.